Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 144. Dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais duas entradas ou dois capítulos do livro 11 das Meditações de Marco Aurélio Antonino, isto é, capítulos ou entradas de número 16 e 17. A tradução de referência é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e como sempre você poderá acompanhar a leitura, além do comentário, que é feita aqui neste canal, neste vídeo, porque eu coloco o trecho em questão na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si em mais este ponto das suas meditações. Livro 11, capítulo 16. A alma tem o poder de viver a mais bela das vidas se conservar a indiferença para as coisas indiferentes. E conservá-la-á se examinar cada uma dessas coisas decompondo-as, e não em bloco. E se recordar que nenhuma nos impõe a opinião que dela temos, nem chega até nós, mas que todas estão imóveis, e somos nós que formamos a nossa opinião sobre elas, e por assim dizer, gravamos em nós essa opinião, tendo, no entanto, a faculdade de não agravar e de a apagar imediatamente se a formamos sem dar por isso. E que afinal esta vigilância durará pouco tempo, porque em breve se acabará a vida. De resto, que cuidados podem trazer-nos essas coisas? Se com efeito não são contrárias à tua natureza, goza delas e que te obedeçam. Mas, se lhes são contrárias, procura outras em ti mesmo e prende-te ao que convém à tua natureza, ainda que daí te não venha glória, pois cada um tem o direito de procurar o bem que lhe é próprio. Mais uma meditação em que Marco Aurélio conversa consigo mesmo no sentido de buscar a melhor disposição de espírito que conduza à ataraxia ou à ausência de perturbações, à imperturbabilidade. E ele começa dizendo de si para si que a alma humana, a alma racional, tem o poder, tem a faculdade de viver a mais bela das vidas. Portanto, todos os bens que advêm da sabedoria estão acessíveis virtualmente a todos nós, né? Há uma beleza possível nesta vida, na vida aqui e agora, hic et nunc, mas há condições para que isso aconteça. E uma das condições sine qua non, né, sem as quais a coisa não acontece, é que se conserve a indiferença para as coisas indiferentes. Isto é, que esta alma em questão obedeça, em outros termos, à dicotomia do controle, ou o teorema ontológico, outro nome, né, que Epicteto coloca lá no início do seu manual. Isto é, que se entenda o que é bem e o que é mal, e que se entenda que tudo o que não é bem e mal interno, tudo o que não seja a areté ou o seu contrário, o vício, é algo indiferente. Portanto, o mundo exterior, na perspectiva estoica, é algo que fornece o material para que o mundo interior trabalhe sobre isso e, a partir daí, forge o seu próprio bem ou o seu próprio mal. Mas este mundo exterior, composto, por exemplo, por coisas que, segundo o senso comum, são desejáveis, como a glória, a riqueza, enfim, a reputação, a fama e coisas afins, na verdade é um mundo formado por coisas indiferentes. Essas coisas não são bens nem males em si próprias, são apenas indiferentes. E esta consciência tem de ser praticada a todo momento, tem de ser praticada em toda e qualquer circunstância. E conservá-la-á, isto é, a indiferença às coisas indiferentes,
e vai conservá-la se examinar cada uma dessas coisas decompondo-as. É aquele processo perdão, de decomposição física que nós já vimos Marco Aurélio fazendo em outros pontos das suas meditações, e não em bloco. Então é importante que, diante de qualquer coisa que pareça desejável ou temível, diante de qualquer coisa que pareça suscitar um pavor, ou uma tristeza, ou uma raiva, ou, ao contrário, algum tipo de disposição exultante sem sentido, seja compreendido naquilo que é, seja compreendida nas suas partes, né? E não em bloco, não em bloco. Então, por exemplo, diante de algo que pareça atraente, ver que aquilo é formado de matéria vil, de matéria, enfim, barata fundamentalmente, né? E que aquilo não tem uma durabilidade e por aí vai, coisas desse tipo. E se recordar, se esse indivíduo se recordar que nenhuma nos impõe a opinião que dela temos, isto é, as coisas em si não têm valor. Nós é que atribuímos valor a essas coisas por meio daquilo que aqui é traduzido como opinião, mas que muitas vezes recebe a tradução de julgamento, juízo, a chamada hypolepsis. Isto é, somos nós que dizemos interiormente, por meio da nossa capacidade de julgamento, que é uma das coisas que dependem de nós, segundo Epicteto, se aquilo é bom ou mal, se aquilo vale a pena ou não, e por aí vai. Por exemplo, uma doença. Uma doença certamente impõe muitas dificuldades ao corpo, mas é o indivíduo vivendo aquela doença que vai dizer se aquilo é um bem, é um mal ou é um indiferente. Se ele seguir, por exemplo, a doutrina estoica e ver naquilo um indiferente, o que vai acontecer é que ele será capaz de suportar aqueles desafios físicos com muito mais facilidade do que aquele que enxerga nos sintomas todos males terríveis, males intransponíveis, e a partir daí se torna uma pessoa mais, lamuriosa, mais cheia de queixumes, e que cria um adicional de sofrimento para si própria, né? Então, essas coisas que vêm de fora, essas coisas que não dependem do indivíduo, né, que não são a sua vida interior, são os indiferentes, e o indivíduo precisa se educar para entender que esses indiferentes podem ser vistos como tais se a opinião estiver bem regulada, bem calibrada, se o julgamento formado a partir dessas coisas, a partir de tudo que nos atinge, for um julgamento correto. Nem chega até nós. Então a ideia de que as coisas só penetram na sua interioridade a partir do momento em que você as aceita, a partir do momento em que você dá o seu assentimento a elas, né? Então, um exemplo muito simples, um insulto que é lançado contra você. Você tem a capacidade de julgar aquela palavra, aquele grupo de palavras, ou algo bom, ou algo mal, ou algo indiferente. Se for algo dito, se for o julgamento como indiferente, aquilo não entrará em você e você não se contaminará com o ressentimento, com a raiva, com a tristeza, que é algo muito comum nas outras pessoas, né? Mas que todas as coisas estão, por assim dizer, imóveis, né? E somos nós que formamos a nossa opinião sobre elas. Então, as coisas estão imóveis e elas nos atingem por meio da fantasia, que é uma impressão, uma representação interior, e nós reagimos a essa representação, não necessariamente as coisas. Isso quer dizer que existem muitas coisas das quais nós nunca teremos ciência, mas que nem por isso deixam de existir, e sobre as quais nós nunca teremos nenhum tipo de opinião ou julgamento, né? Muito bem. E por assim dizer, gravamos em nós essa opinião. Essa opinião fica gravada em nós. E isso pode criar hábitos, né? Então o indivíduo que, diante de comidas, enfim, apetitosas, cria uma espécie de rótulo, isso é muito desejável, isso é muito necessário, isso é aquilo que eu quero, etc, etc.
Se fizer isso com muita intensidade e muita frequência, se tornará um glutão, por exemplo, né? E por aí vai, né? Tendo, no entanto, a faculdade de não agravar, quer dizer, de não dizer que a coisa é boa nem má, né? Então aí ir na direção da indiferença e de apagar imediatamente se a formamos sem dar por isso, se a coisa foi formada sem muita consciência, né? Então, temos essa capacidade, temos a capacidade de rever nossos julgamentos, nossas opiniões. Não é algo muito fácil de fazer, mas é algo possível. E que afinal esta vigilância sobre as fantasias e sobre as representações durará pouco tempo, porque em breve se acabará a vida. E mesmo essa vigilância, que em si é capaz de produzir um bem-estar interior e é capaz de, se bem aplicada e se aplicada de maneira bastante frequente, assídua, é capaz de gerar uma ataraxia, mesmo esses bens interiores são coisas que um dia acabarão, porque a vida é finita, é breve e chega a seu fim para todos. De resto, que cuidados, que preocupações podem trazer-nos essas coisas, né? Então, de que modo essas coisas podem nos preocupar? Então, aqui existe uma expressão de um otimismo estoico, segundo o qual a eudaimonia, a felicidade, é algo à disposição do indivíduo a qualquer momento. É claro que para atingir essa disposição interior, né, que é a melhor possível, é necessário um trabalho sobre si mesmo bastante aturado, bastante cheio de esforço, né? Não se chega aí de uma hora para outra, mas é possível, segundo a visão estoica, chegar a esse ponto. Se com efeito não são coisas contrárias à tua natureza, goza delas. Não é possível aproveitar-se das coisas. Então os indiferentes que não se interponham em nossa busca pelos bens interiores podem ser aproveitados, podem ser desfrutados, né? Por exemplo, a riqueza é algo que pode ser desfrutado pelo indivíduo que se programa interiormente desta maneira. Um bom prato de comida pode ser desfrutado. Boas relações familiares e no meio de amigos são coisas que podem ser desfrutadas. É possível fazer um bom uso do mundo exterior. Mas para fazer um bom uso do mundo exterior, é necessário que o indivíduo esteja comprometido com os bens interiores em primeiro lugar. Porque sem isso, não há esse bom uso, né? Sabendo-se que essas coisas podem acabar, podem sumir e podem se transformar em seu contrário, e ainda assim o indivíduo é capaz de manter a sua imperturbabilidade. Pelo menos o sábio é capaz de manter-se assim. Nós não somos sábios, evidentemente. Mas é possível aproveitar-se das coisas. Então essa ideia de que o estoico não retirará prazer de nada é falsa. Ele vai tirar prazer. A questão é que ele colocará esse prazer no seu devido lugar. Ele colocará esse prazer subordinado a uma busca interior que é mais importante para ele. E que te obedeçam, né? Essas coisas acabam obedecendo no sentido de que há uma obediência a um ciclo de julgamentos corretos formados a respeito das coisas. Mas, se lhes são contrárias, procura outras em ti mesmo. Então, se essas coisas, ao contrário, forem contra a natureza do indivíduo, né, por exemplo, hábitos deletérios, hábitos degradantes, coisas que, enfim, não trarão nada, perda de tempo, né, são contrárias ao bem-estar do indivíduo, dentro desse indivíduo há coisas melhores, né? Dentro de nós mesmos há um tesouro, há uma riqueza a ser buscada, a ser contemplada, que é melhor do que as distrações. Então é melhor estar consigo próprio, solitariamente, do que mal acompanhado, enfim, acompanhado de pessoas que nada têm a nos oferecer, né? Ou é melhor estar em casa não fazendo nada do que fora de casa em busca de coisas que não são as melhores, não são as mais recomendáveis, e por aí vai, né? Ainda que daí
te não vem a glória, ainda que a vida que você escolha seja mais calma, mais modesta, menos brilhante, mais obscura, ainda que nessa busca por bens interiores em primeiro lugar e pelos bens exteriores que não sejam um obstáculo aos bens interiores, não venha nada, não venha glória, não venha renome, né? Você não terá talvez uma Ferrari, você não terá talvez aquela nomeada que o torne ou a torne famoso no país inteiro, né? Essas coisas não têm valor para os estoicos ou têm um valor circunstancial, relativo apenas, né? Pois cada um tem o direito de procurar o bem que lhe é próprio, e esta é uma afirmação das mais genéricas, tanto os sábios quanto os não sábios. Então cada um procura o seu bem, tem o direito de fazê-lo, por assim dizer, um direito que a própria inteligência da natureza nos outorgou, que os próprios deuses nos concederam. Agora, isso pode ser buscado de maneiras que sejam mais recompensadoras ou menos recompensadoras. Esta é a questão. E a filosofia estoica está imbuída desta ideia de que é capaz de instruir o ser humano numa busca que seja a mais recompensadora possível, que gere interiormente neste indivíduo os produtos da razão, os produtos da boa vida, que sejam os melhores possíveis. Então cada um tem o direito de procurar o bem que lhe é próprio. Isso vale também para os que modestamente desfrutam do que têm, dos que são gratos pelo que têm, dos que não buscam coisas, enfim, que não estejam à altura, enfim, de uma decência comum, qualquer coisa assim, né? Então, a ideia de uma gratidão que nasça a partir daí está esboçada também nesta meditação muito interessante. Então, a natureza mesma nos dá a todo momento esta possibilidade de buscarmos o bem dentro de nós e de encararmos o mundo exterior como ele deve ser encarado, como um gerador de indiferentes que podem sim ser desfrutados quando não se interpuserem à busca que é a mais importante, que é a primeira, que é a da areté, da excelência que nos é própria. E por fim aqui 17, são perguntas que Marco Aurélio faz de si para si, justamente diante desses exteriores, dessas coisas que o atingem por meio das fantasias e das representações. De onde veio cada coisa, de que elementos se compõe, em que se transformará, o que será depois de transformada, e considera que nenhum mal daí lhe advém. Então, cada uma das coisas que estão à nossa volta e que produzem essas impressões, essas representações dentro de nós, tem uma história, tem uma origem, tem um destino provável, é composta de determinadas coisas, e isso é algo em que os estoicos insistem, e Marco Aurélio aqui, fazendo esses lembretes a si mesmo, também traz a sua atenção para si próprio. E isso é algo muito importante, porque ao considerar a brevidade das coisas, a fragilidade, a vulnerabilidade de tudo quanto existe, a fugacidade, nós entendemos que quaisquer coisas, por mais temíveis ou, enfim, brilhantes que nos pareçam, estão sujeitas às leis naturais, são quebráveis, são, enfim, decomponíveis, são, enfim, consumíveis pelo tempo, né? Então, de onde veio cada coisa? Então, aquilo que talvez lhe pareça um desejo incontornável, um desejo ao qual você não consegue resistir. De onde veio isso? De que elementos isso é composto? Em que isso vai se transformar? Porque haverá uma transformação. A coisa está inserida na natureza, está também sendo transformada pelas relações de causa e efeito que regem tudo quanto existe no mundo natural. E o que será depois de transformada? Isto vale para a vida também, né? Então, de onde eu vim, de que elementos eu sou composto, em que eu me transformarei, e o que será de mim depois que eu não for mais, que eu não existir mais e eu me tornar outra coisa, né?
e considera que nenhum mal daí lhe advém, tanto na questão de imaginar-se a si mesmo nesta situação, quanto de imaginar algo exterior. Lembrando sempre que os estoicos não viam no mundo natural nem o mal, nem o bem. Esses processos de transformação não são bons nem maus. São coisas que simplesmente existem e estão aí. E o mal e o bem só existem interiormente, só existem na boa ação, na boa disposição, no bom pensamento, na boa palavra, enfim, no bom hábito e nos seus opostos. Aí está o bem e aí também está o mal. Nenhum mal vem, portanto, da natureza, nenhum mal vem, portanto, de coisas que naturalmente existem, de processos que naturalmente ocorrem, e é necessário que alguém imbuído da filosofia estoica a todo momento se lembre disso, para que justamente seja capaz de conservar a ataraxia, seja capaz de conservar a ausência de perturbações, seja capaz de cultivar em si a maior tranquilidade possível. Então, diante do mundo exterior, perguntar-se do que é feito esse mundo e o que sucederá a esse mundo. E diante de nós mesmos, as mesmas questões, porque somos parte da natureza, somos, portanto, parte do mundo e não uma instância separada desse mundo, ou deste mundo, melhor dizendo. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até o próximo PL MMA. Tchau.